Letícia, me explica uma coisa, o que faz cair cabelo, né? E se é mais comum em mulher, se é mais comum em homem, qual que é a faixa etária? Olha, várias são as causas da queda de cabelo. Então, a gente pode ver isso por alguma deficiência nutricional, por alguma troca de medicação. Essas são as quedas mais comuns. São aquelas quedas que não deixam o paciente careca, mas causam É uma coisinha incômodo. rápida. Aquela coisa de ver o cabelo pelo chão, sabe? Né? Suas filhas, por exemplo, perdendo vários fios. Então, é mais ou menos isso que a gente vê. Essa é a causa mais comum, principalmente nas mulheres. Né? Já nos homens, a gente vê muito a causa genética. Então, todo mundo aqui conhece aquelas entradas, aquela rarefação aqui na região de trás. Então, isso também é mais comum nos Que é chamada de homens. coroa, né? A coroa, exatamente. Mas, tanto uma causa quanto outra pode acontecer também ao contrário, né? Em homens acontecer essa queda mais difusa, em mulheres acontecer a genética. Isso é bem comum também. A faixa etária é A mais... faixa etária, geralmente a partir dos 30, nós conseguimos ver isso, e mulheres aí até 50, 60. E existem algumas outras causas também, aí um pouquinho mais complicadas, geralmente autoimunes, né? Então causadas pelo próprio organismo. Aí a gente entra nas alopécias areatas, nas alopécias frontais, existem vários tipos de causa, e aí a gente vai sempre direcionar tanto investigação quanto tratamento para essas causas. E, Letícia, me explica uma coisa. Então, por exemplo, qual a quantidade de fio que se perde por dia? Então, a mulher percebe mais do que o homem, né? Então, você olha lá no travesseiro, ou você na escova de cabelo. Então, como é que eu consigo fazer essa medida? Tem períodos, né, que se perde mais cabelo ou não, no inverno, e o que é o sinal que não está normal? Fala-se muito desse número mágico. Ah, tem muita gente que fala 100 fios para considerar uma queda normal, mas isso não é bem verdade. Na verdade, nós temos que fazer uma consideração em relação ao total de cabelo que a pessoa tem também. Então, assim, eu acho que é legal a gente ter uma média do que cai por dia, e quando a pessoa tem uma autopercepção de que isso está aumentando, talvez seja a hora de procurar um dermatologista, fazer uma investigação um pouquinho mais profundamente, né? Em relação ao período do ano, pode ser um pouco sazonal, então tem gente que fala no outono vai cair um pouquinho mais, isso pode acontecer, até pode. Mas o que a gente mais vê em relação não é tanto com o período do ano, e sim com alguns hábitos e também algumas alterações. Por exemplo, a mulher fez uma dieta, perdeu muito peso, ou então fez um procedimento cirúrgico, ficou um tempo internada. Isso são as causas que levam mais a um aumento dessa queda. Entendi. Até mais do que o período do ano. Uma pergunta, como é que eu sei que meu cabelo é saudável? O seu cabelo é saudável à medida que a gente vê um brilho, a gente vê uma textura, a gente vê um parâmetro que se mantém durante os anos, não é um cabelo que está afinando, não é um cabelo que está se perdendo. Então, esses são parâmetros para a gente saber que ele é saudável, né? O brilho, a textura e o aspecto geral dele. Entendi. Chapinha, vamos lá, vamos falar de mulheres. Mulheres adoram essa Eu parte. até anotei porque é muita coisa, hein? Não, é Chapinha, muito detalhe. olha, vocês estão rindo, né? Mas é verdade, ó. Chapinha, alongamento, tintura, dormir de cabelo molhado, essa é boa. Lavar a cabeça diariamente, secador de cabelo. Ajuda, piora? O que você me conta disso? Vamos lá, tem bastante coisa para falar aí. Vamos nessa. Começando pelas chapinhas, a gente observa que tem mulher que puxa muito o cabelo, então faz muita tração, que a gente chama. Então isso a longo prazo pode levar a uma calvície até definitiva mesmo. Então o ideal é que não se prenda o cabelo muito forte sempre. A gente vê, por exemplo, em pacientes afrodescendentes ou então em crianças, quando as mães fazem aqueles rabos muito fortes, tranças muito fortes, isso pode sim levar a uma perda definitiva. A criança nem tem cabelo, né? Puxa tanto que ela fica até com os olhinhos puxados. Tem algumas mães que exageram um pouquinho. Quem faz balé, quem faz... Isso. Então, tem uma série de causas aí que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Além disso, dormir de cabelo molhado, por exemplo, isso pode favorecer a dermatite seborreica, que é aquela descamação no couro cabeludo, aquela oleosidade um pouco aumentada, e essa sim pode ser uma causa de queda. Tá. Em relação às outras coisas, tintura, o secador em si, ele pode causar um dano na haste. Então, quando a temperatura é muito alta e a gente coloca ela muito próxima do fio, às vezes ela faz com que o pelo fique um pouco distorcido.
e deixa o cabelo menos brilhoso, deixa o cabelo com esse aspecto de saudável, Não que vai perder um pouquinho cabelo. mais diminuído, mas não é geralmente a causa da perda de cabelo. Assim como a tintura, por exemplo. A tintura não é o grande vilão. As químicas que mais atrapalham o cabelo até são o clareamento, são as progressivas, os alisamentos principalmente. Tá. Só que eles vão agir mais no fio do que na queda pela raiz. Então são duas coisas diferentes. Ou a gente tem uma doença de couro cabeludo e uma doença de cabelo, e isso faz com que esse cabelo seja perdido, às vezes definitivo, às vezes não definitivamente. Ou a alteração da haste por conta da química. Então é importante também que o dermatologista saiba fazer essa diferença para te orientar se o que você precisa é um bom cabeleireiro, é um tratamento mais estético ou se é um tratamento de doença mesmo. Bom, aí Letícia, me diz uma coisa. Chegou essa paciente, ela percebeu que o cabelo perdeu brilho, está caindo muito, está fazendo tudo certinho, mas não está legal. Ela te procura. Quais exames que você deve fazer no teu consultório para fazer uma análise, desde a parte clínica até em loco? Algumas coisas a gente sempre investiga. Então eu sempre procuro saber se tem alguma razão para uma anemia, para uma deficiência vitamínica, ou então alguma colagenose, ou seja, doenças do tipo lúpus. Então a gente pede um exame às vezes para fazer uma triagem, se ela tem alguma coisa nesse sentido. Ou até doenças infecciosas do tipo sífilis. Sífilis dá muita queda de cabelo. Então eu sempre incluo ali, porque às vezes a gente pensa que não, mas a gente se surpreende. Muitas vezes pega um exame positivo. E outras alterações endocrinológicas, como a tireoide, também é muito comum de dar queda de cabelo. Então, esses exames eu sempre incluo na rotina dos meus pacientes. São exames de sangue normais. São exames de sangue e existem alguns exames do fio mesmo que a gente pode fazer do couro cabeludo, por exemplo, o tricograma, que é um exame que a gente puxa uma quantidade X de cabelo e examina no microscópio. E a tricoscopia, que é uma lente que a gente utiliza para aumentar as estruturas, consegue ver bem o couro cabeludo, bem a haste. Aí eu consigo ter um direcionamento muito maior do que eu tenho que investigar. Não é uma investigação no escuro. Entendi. Entendeu? Aí, vamos lá, aí você fez lá uma avaliação, viu que realmente constatou que está havendo essa perda. Qual o tratamento que você começa a fazer? O tratamento vai depender muito da causa. Então, tem pacientes que só precisam passar uma loção, tem pacientes que precisam de tratamento oral. E aí, dentre as loções, o mais conhecido e utilizado é o minoxidil. O minoxidil é uma droga que ajuda muito a gente a engrossar, aumentar a espessura dos fios, então ele é usado em quase todas as patologias, é possível se utilizar, né? Mas também a gente utiliza medicações anti-hormônio masculino. Então, a gente utiliza aí a finasterida, a dutasterida, com o sentido de bloquear quando esse hormônio masculino é importante. Então, em doenças como genética, a gente tem aí um papel do hormônio importante. A gente precisa dar uma bloqueada nisso. Então, a gente utiliza esse tipo de tratamento. Assim como também medicações que são anti-inflamatórias. Então, aqui entra imunossupressores, uma série de medicação, às vezes até o corticoide, que a gente precisa usar quando o tratamento é para uma causa autoimune inflamatória. Então, o tratamento realmente vai se basear muito no diagnóstico inicial. Tá. Suplementos nutricionais, Pure Food, silício orgânico, essas coisas, existe alguma coisa que ajuda além desse tratamento? Suplementos, eles ajudam, mas eles não são, muitas vezes, biotina, a salvação. por exemplo, A biotina, né, ajuda no fio, tá. né? Na qualidade do fio, não só dos cabelos como das unhas. Então, eu uso muito suplementos vitamínicos para me ajudar nessas causas de eflúvio, que são essas causas em que a pessoa perde o cabelo, mas é uma perda reversível. Nesses casos, eu gosto. Ele não é a salvação da lavoura, ele ajuda em algumas situações.